Oi, pessoal do sexto ano A, estou aqui de volta para a gente fazer a correção de ciências do capítulo 7, separação de misturas da apostila 1, página 338 a 353. Essas três primeiras perguntas aqui, ela está lá na página 338, onde vocês tinham uma imagem e diante dessa imagem vocês tinham que responder a essas perguntas. A mistura formada pelos grãos de café e as folhas e os pequenos galhos é homogênea ou heterogênea? Por quê? Ela é heterogênea, porque apresenta mais de uma fase, ó, grãos de café, folhas e pequenos galhos. Você sabe qual é o nome do método de separação mostrado na imagem? O método de separação é de ventilação. Por quê? E nesse método, o vento separa as folhas e os galhos do grão de café. Quando ele pega a peneira e joga para cima aquele grãos de café, o vento vai bater e vai levar quem? Vai levar as folhas e os galhos pequenos que estão lá. E vai me sobrar somente na peneira quem? O café. Por isso que é um processo de ventilação. Usou o vento para ajudar nessa separação. Você conhece algum outro método de separação de misturas utilizado no dia a dia? Qual ou quais? Resposta: a gente conhece o de catação, que é a escolha dos grãos de feijão, que eu dei o exemplo na aula. Ventilação, que é separar a casca do amendoim, ou a mesma forma aqui do café. Então, a gente conhece esses métodos no nosso dia a dia. Eu citei a casca de amendoim aqui porque é uma coisa que a gente vê. A catação do café aqui a gente dificilmente vê, tá bom? Observe as imagens a seguir e escreva o nome do método de separação mais adequado para cada situação. Separar feijões de diferentes cores, mas com o mesmo tamanho e a mesma densidade. É o quê? Catação. Lembra que eu falei do feijão bom e do feijão ruim na aula? Que a gente ia separar o bom e o ruim para poder fazer o preparo? Separar grãos maiores de açúcar refinado para utilizar os grãos mais finos. Tamização ou peneiração. Também dei o exemplo lá na aula. Eu dei o exemplo da areia, mas eu falei para vocês também da farinha de trigo quando a gente ia fazer o bolo. Então, é a mesma coisa do açúcar aqui. Separar ferro em pó de enxofre em pó. Isso aqui é uma separação por atração magnética. Ferro e enxofre. São duas substâncias magnéticas. Então, isso aqui, quando eu pegar um ímã e colocar aqui perto, o que vai fazer? O ferro em pó vai grudar no ímã. E aí eu consigo separar esse ferro em pó desse enxofre em pó, que não é algo magnético. Quando uma pessoa utiliza um aspirador de pó, ela realiza uma filtração. O que ficaria retido no filtro dentro do aspirador e o que passa através dele? Dentro do filtro vai ficar retido quem? O pó, a poeira, o material sólido. O que passa através do filtro é quem? O ar. Se vocês observarem o aspirador de pó, a gente tem aonde a gente coleta a poeira e atrás desse aspirador tem um buraco onde sai um ar, que seria essa ventilação. Então, quando a gente coletou a sujeira, ela ficou segura aqui dentro do filtro. E para fora, aqui atrás, só saiu quem? O ar, tá bem? Cite outra atividade de seu cotidiano que utiliza filtração. Isso aqui era uma resposta pessoal e eu dei alguns exemplos. Preparar o café utiliza uma filtração, onde no filtro a gente tem o pó de café, a gente joga a água, essa água vai misturar-se com esse pó de café, vai filtrar e vai ficar somente o café para a gente tomar. Filtrar a água de consumo. A gente vai lá, pega uma água, coloca dentro do filtro da gente, esse filtro vai limpar as impurezas dessa água e ela vai vir própria para o nosso consumo. Utilize as dicas a seguir para completar a cruzadinha. Técnica de separação de arroz cru e feijão cru. Já falamos, catação.
O ar atmosférico é uma substância pura ou uma mistura? Gente, isso também nós já falamos em algumas aulas, ela é uma mistura. O ar atmosférico, por exemplo, formado de oxigênio e hidrogênio, já é uma mistura, fora os componentes de poluição que também estão misturados nele. Técnica de separação de grãos de café das folhas, ventilação. Falamos lá no início da nossa aula, tá? Quando jogou aquele grão para cima de café na peneira, o vento veio e assoprou as folhas que estavam neste café. Primeira palavra do processo de separação de areia e sal, dissolução. Passagem do estado gasoso para o líquido, isso vocês já aprenderam faz tempo. Condensação. Passagem do estado líquido para o gasoso, também já aprenderam há bastante tempo. Vaporização. Utilização na separação de areia e ferro em pó. Areia e ferro. Se eu usar um ímã, o ímã vai atrair quem? O ferro em pó, e aí vai sobrar somente quem? A areia. Então, o que eu posso fazer para fazer essa separação? Usar um ímã. Mistura com apenas uma fase, homogênea. 9. Técnica de separação de sólido não dissolvido em líquido, filtração. 10. Passagem do estado líquido para o sólido, já aprendemos, solidificação. Técnica de separação de areias e pedras, peneiração, falei lá na aula, tá? O cara peneirou a areia para separar as pedras para que ele pudesse fazer o reboco, um piso, para que ele ficasse liso, perfeito. Técnica de separação de sólido não dissolvido em líquido por diferença de densidade, decantação. Um estudante organizou um procedimento para separar determinado sistema contendo água, óleo, pó de ferro e areia. O procedimento apresentava o seguinte esquema. Complete os quadros indicando os componentes separados em cada etapa. Água, pó de ferro e areia. Passou pelo filtro. Quem que passou pelo filtro? A água. Sobrou quem aqui, gente? A areia e o ferro. Se eu usar uma atração magnética, o que eu consigo separar? A areia de quem? Do ferro. 1. Tem-se uma mistura heterogênea composta de água do mar e areia. Sabe-se que a água do mar é salgada e que contém principalmente o sal cloreto de sódio dissolvido. Escreva o nome dos processos envolvidos para separar e se obter os 3 componentes dessa mistura. Os componentes é formado de água do mar, que é água e sal e areia. Então, eu tenho 3 componentes, água, sal e areia. O que eu posso fazer para separar esses 3 componentes? Uma filtração, onde eu vou separar a areia da água do mar. Então, separei, ficou areia. Só que aqui na água do mar, ficou quem? A água e o sal. Para separar a água e o sal, eu vou ter que fazer uma destilação o quê? Simples, que é aquela que eu posso expor no sol e que a água vai evaporar e vai sobrar somente quem? O sal. Então, eu usei essas 2 propriedades para poder separar a água do mar da areia. 2. Considere a preparação de um suco artificial de uva, dissolvendo-se um pó de coloração roxa em água. Imagem A. O suco preparado caracteriza um sistema homogêneo, de coloração roxa. Imagem B. Em seguida, o suco é submetido a 2 processos, filtração e destilação. Letra A. Qual é a cor do filtrado obtido na filtração? Justifique sua resposta. Que cor que vai ser, gente? Roxa. O corante está dissolvido na água. E tudo que está dissolvido na água passa pelo filtro de papel.
correto? Então, mesmo que eu for filtrar aquela água roxa, que cor que vai sair essa água filtrada? Roxa. Qual é a cor do líquido destilado? Justifique sua resposta. Se eu aquecer e destilar esse líquido, ele vai ficar o quê? Incolor. Somente a água será o produto da destilação. Por quê? Porque aí eu vou separar, certo? Ou a mesma coisa se eu colocar e pedir, deixar em repouso, aquela parte roxa, que são os cristais do suco de uva, vão se decompor embaixo do copo. E aí a parte que ficar em cima, ela vai ficar o quê? Incolor. Parecido com água. 3. O petróleo é um combustível fóssil, não renovável. Note o seu aspecto na imagem. Então, lá vocês têm uma imagem do petróleo, que é um fóssil não renovado. Seus derivados são obtidos por meio de destilação fracionada. Observe na página 351 a apresentação de esquemática de uma coluna de fracionamento e, com base nas informações, responda. Vocês tinham que observar essa página para poder responder as perguntas abaixo. O petróleo apresenta vários componentes. Indique a fração componente de menor temperatura de ebulição. A menor temperatura de ebulição vai ser quem? O nosso gás natural. B. Entre a gasolina e o óleo diesel, qual apresenta a maior temperatura de ebulição? O óleo diesel. Os derivados do petróleo são miscíveis ou immiscíveis na água? São immiscíveis. Observação. O que são miscíveis? Que se mistura. O que são immiscíveis? Que não se misturam. Tá certo? Então, quer dizer, os derivados do petróleo, que seria óleo diesel e gasolina, eles não se misturam com água. Então, eles são immiscíveis. O que é mais denso, a gasolina ou a água? A água é mais densa. Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se restou alguma dúvida, me caminhem um e-mail. Coloquem lá no assunto Sexto Ano A, Ciências, professora Regina. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Tchau.